Ok, começa então. Boa tarde a todos. Mais uma vez, aqui temos a nossa quinta Masterclass. Hoje temos a nossa como oradora convidada Adama Jalou. Muitos de nós já a conhecemos, mas no entanto vamos então fazer uma apresentação um pouco mais formal. Adama, eu começo-me a apresentar. Meu nome é Dina, Analdina. Eu, pronto, vivo e trabalho no Luxemburgo, Tax Manager in-house e pronto, em termos de background, estudei Direito em Portugal e agora estou aqui a trabalhar já faz 6 anos e juntei-me à Calítica faz um ano agora, uma associação de jovens da mesma geração, com ambições de partilhar conhecimento, partilhar experiências e contribuir para o nosso país na medida do possível. Então, pronto, aqui trazemos a Calítica. Um dos aspectos que fazemos aqui na nossa Masterclass é exatamente trazer a apresentação de temas variados, não só conectados diretamente com a Guiné, mas principalmente temas que sejam do interesse da diáspora e dos próprios guineenses. Temos aqui muitos participantes que estão ligados através de Bissau, eu aqui no Luxemburgo e muitos outros, Londres, como sabes, e Portugal. E a todos e também gostaria de dar um muito obrigada pela vossa presença nesta Masterclass. Hoje temos connosco a excelentíssima Adama Jalou, como sabem, diretora executiva da Clarity 4D, com mais experiência e focalizada em termos de promoção de liderança, soft skills, mais num ambiente corporal, internacional e multicultural, e como tal, deixo então aqui o espaço à Adama para se apresentar e dirigir-se a nós com mais um espaço de conhecimento e troca de ideias. Obrigada. Muito bem, obrigada, Dina. Eu estou particularmente muito feliz de estar aqui. É como o Karim disse há bocado, faço parte da casa, fiz parte do início desta grande iniciativa que eu quero voltar a salutar: o profissionalismo, o compromisso, o respeito, a admiração que tenho por cada um de vocês desse lado, e ver pessoas fortes da nossa Guiné-Bissau a integrar cada vez mais deixa-me bastante orgulhosa, aumenta a minha esperança em relação à nossa Guiné. Eu sei que nós temos muito talento e a Calítica tem-nos mostrado isso. Muita gente conhece-me como Adama Jalou, Adama Connect, Clarity, mas muita gente também conhece-me pela Calítica. Então, parabenizar essa consistência, essa seriedade com que trabalham é ímpar. Digo-vos que já fiz parte de várias organizações e o que a Calítica, os valores da Calítica é mesmo o que nós precisamos para alavancar a Guiné. Então, obrigada mais uma vez. Quando o Mino me contactou, foi logo assim de imediato aquela coisa. E depois, quando me apercebi que tinham alterado, tivemos uma conferência há pouco tempo, que era dia 4, dia 25 ou 26, estaria tudo bem. Então, depois houve a alteração. Eu disse: não, a Calítica em primeiro plano, não se muda nada. Onde é que eu vou? Neste momento, só para vocês terem noção, eu estou na casa do dono aqui do Canafistra, que eu disse: eu tenho que ter internet como deve ser, seja como for, para estar com as nossas pessoas, não é? Então, muito obrigada. Já a Dina já falou aqui da Adama, mas eu gostava de apresentar-me como uma pessoa de pessoas. Eu acredito muito no efeito multiplicador do trabalho em equipa. Aliás, em equipa faz coisas muito grandes. Nós tivemos aqui vários encontros, ou pelo menos dois, com a Calítica, e foi assim uma magia. Viu-se o efeito multiplicador desse trabalho. Eu tenho-me posicionado como alguém que trabalha com a área de desenvolvimento humano. Acredito muito que se existimos é porque contamos. Como é que nós contamos? Como é que cada um traz o seu 1% para a mesa? Daí, quando foi para propor o tema, eu não podia fugir disso, não é? A minha vida tem sido sempre o lifestyle, no sentido de, antes de olhar para qualquer defeito de algum ser humano, poder perceber os seus gifts. E desde já eu digo logo que o seu gift é uma comunicadora nata. Adorei este olho clínico que a Calítica tem, uma força, Dina, muitos parabéns. Eu tenho esse dom ou essa paixão de descobrir mais sobre as pessoas, e ao longo da minha carreira tenho-me apercebido que a questão da comunicação é um dos calcanhares daqueles em todas as organizações e todas as geografias, só muda a morada.
causa, não é? O que acontece a nível das equipas não é sobre o quê, é sobre o como. Eu gostava de pedir-vos para ligarem os microfones, porque algumas das vezes eu vou fazendo questões e gostava que pudéssemos interagir um bocado, se possível, para apresentar e para debatermos, não é? Então eu Exatamente. gostava que pensassem na última grande tensão que tiveram na vossa equipa e quanto dela foi sobre o quê e quanto foi sobre o como, ou equipa ou com pessoas, não é? Isto porquê? Porque há estudos recentes da Harvard que diz-nos que 85% do sucesso das organizações é derivado a questões das soft skills, contra 15% da área técnica. Ou seja, quando falamos de soft skills, é a nossa habilidade de comunicar de forma eficiente, ou seja, uma comunicação que seja positiva, inteligente e que leve à ação das outras pessoas, a nossa habilidade de gerir as nossas emoções, da autoliderança, de trabalho em equipa, de responder à pressão, de trabalhar, de gerir conflitos, contra 15% da componente técnica. Por que é que vocês acham que é assim? Vocês concordam com este estudo, com esta estatística? Não sei se já ouviram falar, se já viram em algum momento, 85% do sucesso financeiro, diz-nos um estudo recente da Harvard, é derivado às soft skills, contra 15% das competências técnicas. Portanto, consideram que uma organização onde haja pessoas altamente competentes a nível técnico e que não tenham estas outras habilidades, pode falhar. Eu Por que concordo, será? eu concordo. Concorda, Dina? Principalmente quando num ambiente, exato, se eu posso dizer, principalmente num ambiente em que as pessoas que estão ali já foram contratadas porque a parte técnica é vista como já estando completa. Quando estão todos dentro do mesmo ambiente e têm que interagir entre elas, é tudo relacionado com a forma como interagem, as soft skills que têm ou não têm, o nível de paciência que têm ou não têm, ou controle emocional. Eu concordo com esse. Isso. Não ouvi falar do estudo, mas concordo com essa conclusão. Com esta conta, muito bem. Obrigada, Dina. Não sei se mais alguém quer adicionar algo. Por enquanto, não? Ok, se tiverem. Sim, sim. O conflito que houve foi relacionado com o tempo, o desrespeito dos timelines. Isso, obviamente, tem a ver com uma questão que é ligada às soft skills, porque se pudermos comunicar que estamos atrasados e pudermos apontar uma nova data, e se no outro lado outra pessoa também for paciente para tal, não há razão para o conflito. Portanto, não é tudo uma questão técnica. Exatamente, Bernardo, muito obrigada, e mantenhas. São aspectos que no dia a dia, porque nós somos humanos, as organizações são feitas de pessoas, nós queremos trabalhar para pessoas, os nossos stakeholders no geral são pessoas, essas pessoas têm a sua forma específica de ver e sentir e percepcionar o mundo. Cada um de nós tem uma lente através da qual vê o mundo e essa lente não está certa, não está errada, depende sempre do contexto, ou seja, quando nós estamos a falar de perfis comportamentais, estamos a falar da nossa forma de percepcionar. E não é certo, não é errado. Aquilo que se pede é termos a capacidade de conhecer exatamente qual é que é a nossa essência, ou seja, passo a expressão, aquilo que é essencial para sermos ou deixarmos de ser, não é? E podermos adaptar à causa, à missão, à visão, aos objetivos da organização. E quando nós estamos a trabalhar no coletivo, já não é sobre nós, é sobre a causa. E quando entendemos isso, as fricções tendem a diminuir. Porquê? Porque a comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. Mas se eu não entender quais é que são as minhas preferências de comunicação, não vou conseguir saber quando ajustar. Quando algo me incomoda, será que é sobre a pessoa ou é sobre mim, por não ter aquelas competências? Então, muitas vezes diz-se que a maioria das fricções na liderança não é sobre o quê, ou seja, não é só sobre a questão do horário em si, mas o respeito, a confiança, não é? É o elo de ligação entre as equipas. É sobre o como. Não sei se já ouviram esta expressão que diz que não é sobre o facto, as coisas, mas sobre o fato. O fato que as pessoas vestem, a forma como as pessoas dizem. Não é sobre aquilo que foi dito, mas sobre como foi dito.
Tu também não sabes nada, é sempre a mesma coisa, é diferente dizer que nesta situação, neste projeto esteve menos bem, mas esperamos contar consigo desta forma e desta forma. Não é passar a mão na cabeça, mas sabermos como dizer as coisas. Vocês concordam com isso? Já vos aconteceu, certamente, não é? Uma má expressão, uma má cara. Hoje em dia, eu acredito que nós, para sermos bem-sucedidos, há coisas básicas que têm que existir. O dizer o bom dia, o obrigado, o se faz favor, são coisas muito simples e que muitas vezes parece que temos que ensinar isso no nosso dia a dia e acabamos por nos sobrepor. Então a ideia é, porque é que isto chega à mesa de decisão, né? Uma organização é um sistema de pessoas, como eu já tinha dito, e o nosso desempenho é medido pela forma como essas pessoas comunicam. O que é que nós estamos a fazer aqui neste momento? Estamos a comunicar, é através da comunicação, ou seja, o ato de tornar comum, que nós partilhamos informação, partilhamos os nossos objetivos, a nossa estratégia da Calítica, formamos pessoas, fazemos coaching, damos feedback, entre outros elementos. Então essa comunicação tem que ser eficiente, não pode ter ruídos, tem que nos ajudar a ir para a ação, não é? A diversidade comportamental é um ativo ou um passivo. Depende da consciência que existe sobre ela. Faço-me entender? Ou seja, porquê que, se nós todos concordamos que. O que é que vocês acham que é mais fácil? Trabalhar com pessoas que são iguais a nós ou que são diferentes de nós? O que é mais fácil? Quem quer aqui partilhar? Eu O que diria é que mais fácil e o que é melhor? Podemos ver as duas perspectivas. é uma questão um bocado, como é que eu posso dizer, que traz alguma sensitivity, porque lá está, se a pessoa que está ao nosso lado ou a trabalhar connosco é parecida connosco, é mais fácil entender qual é a reação, qual é a expectativa. Quando a pessoa é diferente, há aquela necessidade de se adaptar, de tentar conhecer o outro. E, E o portanto, que é melhor para as equipas? Pessoas iguais ou pessoas diferentes que se complementam? As diferentes, eu digo que quando eu estou enfada, outra pessoa pode estar melhor, assim complementamos e corre melhor. Exatamente, corre melhor. E porquê que normalmente não corre bem? Há muita rotação de talentos, sai quem não se sente lido ou não se sente entendido, há muitos conflitos mal geridos, atritos de estilo, decisões adiadas, estilos que não se entendem, que acabam por travar a decisão, projetos que descarrilam, desalinhamento silencioso até ser tarde demais. Não sei se já vos aconteceu, a mim já me aconteceu N vezes, e às vezes até a última vez foi recentemente ou há 3 anos atrás, que eu fiquei completamente estupefacta sabendo que eu sou da área da comunicação. E nós perdemos um projeto em Moçambique grande porque houve uma falha da comunicação. Simplesmente um cliente entendia que a Clarity 4D ia ser uma ferramenta de exclusividade para essa mesma empresa, e foi jantar com um outro cliente e estava a dizer: olha, a equipa da Clarity 4D CPLP chega a Maputo amanhã e vai trabalhar isto e aquilo. E aquele cliente sentiu que nós tínhamos, de certa forma, não tínhamos sido tão claros, porque eles achavam que eles eram os primeiros e únicos, e nem sequer nos deram tempo para explicar. A questão é que esse cliente foi um cliente que já vinha de Angola, ou seja, depois passou a trabalhar em Moçambique também, mas foi assim uma questão de comunicação grave que deu muitos panos para a manga. E acredito que nas nossas relações do dia a dia acaba por acontecer porque julgamos aquilo que nós não entendemos, não é? Estes 5 dedos são diferentes, nós temos a tendência a afastar a diferença, não é? Dificulta-nos viver na diferença. Eu vou falar mais especificamente até aqui no caso da nossa Guiné, parece que aquilo que é diferente acaba por nos incomodar um pouco, mas não devia ser assim, porque nós precisamos de referências, precisamos de pessoas diferentes nas organizações. Imaginem se temos uma organização em que a maior parte das pessoas são mais analíticas, ou são mais de resultados, ou são mais de comunicação apenas, ou são mais de empatia. É isso que eu quero trazer aqui hoje, essencialmente para perceberem o que é que são perfis comportamentais e o que é que não são, para podermos perceber, não é? A nossa forma de ver e percepcionar o mundo. Não são rótulos ou caixas, não se arruma, aquela pessoa é direta e pronto, ou seja, tem energia vermelha, é dominador. Não.
tem a tendência para ser mais direta, rápida, assertiva, fazer acontecer no ritmo acelerado. Não queremos ter, com este tipo de dinâmicas, não se pretende perceber o quem é melhor ou pior. A primeira coisa que eu gostava de trazer aqui para a discussão é que não há perfis melhor ou pior do que os outros. Há duas questões que nós normalmente fazemos. Quando é que a minha preferência comportamental me serve e aos outros, e quando é que ela pode me prejudicar e aos outros e adaptar, como se fosse um carro manual, não é? A primeira ignição não é melhor do que a quinta, mas se eu quiser arrancar o carro, eu utilizo a primeira, certo? Se eu quiser ir para a autoestrada, eu tenho que utilizar a velocidade de quinta ou sexta. Então a ideia de eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Já conhece esta música, não é? Espero que sim. No mundo atual, em velocidade constante de crescimento e evolução, aquilo que nós sabemos, nós não podemos nos conformar com aquilo que sabemos da faculdade e guardamos na gaveta and that's it. Se quisermos evoluir, temos a obrigatoriedade de sermos flexíveis, adaptar ao outro, termos empatia, escuta empática, mas para tudo isso nós temos que fazer um processo de dentro para fora, não é? Ou seja, perceber o que é que se passa dentro de nós para podermos adaptar depois ao contexto e aos outros. Então, os perfis comportamentais são preferências de cada um, a forma habitual com que nós fazemos as coisas. São as coisas que são comportamentos que são visíveis, não é? É diferente da personalidade que pode ser estável, o comportamento é observável e pode ser treinável, pode ser adaptável. Quando nós estamos a falar de perfis comportamentais, estamos a falar daquilo que é a nossa tendência de comunicação, de comportamentos, mas que nós temos a habilidade de treinar e dizer, olha, este comportamento já não me serve, eu vou começar a trabalhar, não é de um dia para o outro, não é? Então, é a mesma coisa que quando nós dizemos, o que é que vocês preferem? Quem é da equipa aqui do chá e do café? Pessoas do chá podem dizer time do ti, até podem pôr aí aqueles emojis para percebermos, se não der para ligar o microfone. Mas de qualquer das formas, independentemente da nossa, é bom percebermos qual é a nossa preferência. Imagino que eu tenha preferência pelo café. Eu estou a trabalhar na Calítica. Durante muito tempo, a Calítica sempre nos facultou café. Depois da pandemia, já não há café. Não é por isso que a Calítica vai ser um sítio mau de trabalhar. E eu tenho que perceber que é a minha preferência. Ao mesmo tempo, se eu recebo o Karim em casa, na minha casa, e eu sei que a preferência dele é chá, eu não vou lhe dizer, Karim, olha, hoje só vais beber café porque estás muito calmo demais. Para mim, é café. Será que vou me conectar? Então, a questão dos perfis comportamentais é sobre o outro, é sobre... não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, termos essa habilidade de aplicar a escuta ativa, que é uma das técnicas que funciona muito para termos uma comunicação eficaz. A tendência que temos no dia a dia é falar mais do que poder escutar. Escutar propriamente o que o outro está a dizer, tem sempre ter aquela necessidade de responder de imediato e estarmos na defensiva, não é? Então, eu hoje quero trazer-vos aqui, há vários conceitos, a questão dos perfis comportamentais existe desde a Grécia Antiga, vocês conhecem a famosa frase do conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, tens sabedoria, não é? Já se falou nisso desde a Grécia Antiga. Então, eu vou-vos trazer um conceito de um trabalho do psicólogo Carl Jung, que fala-nos aqui dos 4 tipos de perfis comportamentais. Ele fala-nos ou seja, a forma como nós percepcionamos o mundo, não é? Diz que existem pessoas de energia azul, e se vocês vão lendo e depois vão se identificando, eu quero perceber depois qual é a tendência aqui da sala. A energia azul são pessoas de rigor, análise, precisão, trabalham sob pressão, podem ser pessoas mais distantes, lentas a decidir, porque precisam de tempo, tudo organizado antes de tomar uma decisão. São pessoas de processos e procedimentos, fazer bem.
psicologicamente e representa o símbolo, o elemento da água. Também há aqui uma relação do Aristóteles dos 4 elementos da Terra, certo? O psicologicamente contrário da energia azul, e eu vou tentar fazer performance, é a energia amarela, que é uma energia de expansão, de visão, de influência, de criatividade, de querer trabalhar com todos, fazer acontecer no coletivo, não é? E sob pressão, estas pessoas podem ser dispersas, fogem do detalhe, podem ser menos disciplinados, porque às vezes podem gostar de deixar a vida me levar, não é? A energia vermelha, portanto, esta energia está ligada ao elemento do ar, e a energia vermelha é uma energia de ação, resultados, fazer acontecer, ritmo acelerado, o fogo, não é? Sob pressão podem ser impacientes, podem parecer autoritárias, podem ser dominadoras, podem ser às vezes consideradas como arrogantes, sob pressão. A energia psicologicamente contrária da energia vermelha é a energia verde, ou seja, a energia da relação, da escuta, da estabilidade, e sob pressão pode ser uma pessoa que evite o conflito e pode ter dificuldades em dizer não. Nós temos as 4 energias, o que varia é a dose e a ordem destas energias. E há aqui um aspecto que a Clarity 4D, que é a ferramenta que estou a apresentar, quer dizer clareza em 4 dimensões, certo? A primeira dimensão, o primeiro D é o discover, não é? O descobrir qual é a percepção que eu tenho sobre mim. Quem de vocês aqui que é que fala com o espelho normalmente? Dizem em Portugal, falar com os nossos botões. Quem é que conversa com o espelho? Que olha para si, conversa consigo e tal. Tem gente que fala com os seus botões? Ok, não estou a ouvir as mensagens, não consigo ver, mas se alguém tiver a ver, isso sou para nós, podem dizer também. Até agora ninguém revela. Ainda não, ok, muito bem. Só desculpa, eu falo. Eu falo? Quem é que fala? Eu pus a mão no ar, eu falo comigo no espelho, sim, senhora, de vez em quando. Sim, a Cadi tem que ser, não é? Bem. Tem que ser, né? Muito bem, é importante, né? O que acontece é que a primeira dimensão, como eu estava a dizer, é a forma como nós nos percepcionamos, não é? Depois temos a segunda dimensão, que tem a ver com discuss, a perception, é a percepção que os outros têm sobre nós. Porque nesta questão dos perfis comportamentais existem 2 situações. A minha intenção é de ser comunicativa, aberta, flexível, mas a percepção que o outro pode ter pode ser de descuidada, de barulhenta, desatenta, depende da dose. Tudo o que é demais, de extremos, é porque existe alguma coisa que precisa ser revista. Como na culinária, o QB, o quanto basta. Se tiver muito açúcar, faz mal, os diabetes, se tiver muito salgado também. Então nós temos que ter essa capacidade de ir doseando aquilo que é a nossa tendência a nível da comunicação, não é? Depois, a ideia é percebermos, o terceiro D é o diversificar. Agora que eu sei como é que eu sou e como é que os outros me veem, o que é que eu vou passar a fazer mais, menos, manter ou eliminar? Não é? Ou seja, são áreas que às vezes estão ocultas, nós não temos conhecimento, mas a dada altura nós, com os nossos comportamentos, fazemos as pessoas ver isso em nós, e no dia a dia a nossa intenção é outra, não é? E o quarto D é o develop, desenvolver a ação ao longo do tempo. O símbolo da Clarity 4D é uma hélice, não é a espiral, porque depois a espiral termina. A hélice nunca termina. Estão a ver aquelas novelas mexicanas, episode 1, series 1, and so on and so forth? É assim, a ideia, eu costumo dizer que eu não estou aqui para descobrir logo tudo sobre mim e fazer logo tudo certinho, porque é uma evolução as nossas vidas, é uma descoberta, é um processo, 1% cada dia, mas é necessário que nós possamos estar conscientes e fazer com alguma intencionalidade. Certo? A ideia é percebermos onde é que nós estamos, o que é que nós queremos, o que é que a nossa organização precisa de nós para podermos trabalhar no sentido de atender à causa, ao propósito comum, está bem? Eu queria perceber que energia é que vocês acham que têm, antes de mais nada, e qual é a energia que dominam nas vossas equipas ou as pessoas que vocês interagem no dia a dia.
Podem ligar os micros, por favor. Portanto, vamos repetir. A energia azul são pessoas de processos, fazer acontecer, fazer bem, ok? A energia amarela é de comunicação, criatividade, envolvimento, fazer juntos. A energia vermelha são pessoas de ação, resultados, ritmo acelerado. E a energia verde são pessoas de servir aos outros. Harmonia, tranquilidade, valores, integridade, fazer em paz. Está bem? Qual é que é a energia que vocês acham que têm? A primeira tendência, há pessoas que podem até não conseguir. Vou aqui parar a apresentação. Tem alguém com o manual? Dina? Eu tenho a mão no ar. Só uma sim. pergunta, porque eu vejo aqui a energia azul, por exemplo, rigor, análise e precisão. E seria possível que a pessoa opere através da energia azul, mas em termos de, quando está numa situação de pressão, de repente salte para a energia vermelha, torna-se Claro que impaciente, sim. autoritário e tudo mais. Portanto, a questão é, será que é possível... Exato, a ver assim, porque lá está, temos todas as energias, mas será que no momento quando estamos calmos, será que estamos aqui? E quando sob pressão, salta diretamente para o outro lado. Muito bem, uma excelente questão. Estão sempre a questionar sobre isso. Nós temos a tendência, a ciência diz-nos que nós podemos desenvolver as 4 energias, não é? Nós temos uma muito forte ou 2 muito fortes, não é? Que normalmente fazemos no piloto automático. Por exemplo, cruzem os braços, por favor. Cruzem os braços. Estão todos com os braços cruzados, certo? Como é que vocês se sentem? Podem ligar os micros. Um pouco sobre contida. Como é que se sentem? Como é que se sentem? Estão bem, com a zona de conforto, certo? Então agora, cruzem os braços de forma contrária. Se calhar vocês já devem saber como é que vão começar, né? Se é assim, se é assim, se é assim, não é? É quando nos pedem para atuarmos a 100%, muitas vezes, naquilo que é a nossa energia menos predominante. Tá? E às vezes, de acordo com as funções que nós vamos exercendo, a nossa energia pode ir mudando. Eu posso nascer com a tendência, a essência de energia amarela, por exemplo, e a dada altura, com as funções ou o facto de ser mãe, ou de acordo com os mercados, ter de me adaptar e exercer tanto esta energia que a dada altura é automático, a percepção que os outros podem ter de mim é dessa segunda energia que eu trabalhei. Por isso é que é adaptável, é trabalhável. Agora, atenção, Aristóteles diz-nos que a nossa essência, aquilo que é a nossa base, a nossa fundação, as células com as quais nós fomos feitos, não é para ser destruído, é para ser adaptável, ok? Porque nós, quando estamos na nossa essência, fazemos de olhos fechados, não é? Mas o problema é que, quando nós estamos no coletivo, nem sempre é sobre nós. E quando, se quisermos dizer de uma forma mais direta, depois o que é que acaba por acontecer? São os egos. Nós estamos cegos, não é? A dada altura estamos a trabalhar num projeto em que, se calhar, a energia do Luesme é que é mais necessária. Por mais que eu seja a CEO naquele momento, eu tenho que trabalhar em rede e o Luesme passa a ser CEO naquele momento porque ele é que domina aquelas competências. Percebam a questão, por exemplo, de uma equipa de futebol. Qual é a diferença que vocês acham que tem uma equipa de futebol com um grupo de pessoas que estão à espera para apanhar um autocarro? A equipa de futebol trabalha em conjunto? Ok. Trabalha em conjunto, está perto, sim. Podíamos dizer que as pessoas que estão à espera do autocarro também vão viajar em conjunto? Né? Sim. Mas a equipa de futebol está organizada, né? Está organizada. Já está organizada. As pessoas que estão na paragem do autocarro encontraram-se ali por o fato de estarem à espera do mesmo autocarro ou não é? Porque pode ter mais do que um autocarro nessa paragem, não é? Ok, agora bem. A equipa de futebol já foi formada com um objetivo, não é? Exatamente. Mas o objetivo pode ser ir para Oxford Circus, por instance. Vão todos para Oxford Circus, então têm o mesmo objetivo. Mas uma tem o objetivo de trabalhar em equipa, que é a equipa de futebol.
que é a equipa de futebol, é uma equipa. Certo. Então, está perto, exatamente. Eu queria uma palavra específica, mas estão perto. Ou seja, há uma Tem o interdependência. mesmo objetivo. Tem o mesmo Tem- objetivo. A equipa, o grupo de pessoas que estão à espera do Do bus futebol. também tem o mesmo objetivo, de apanhar aquele autocarro, por exemplo, e até pode ser que o destino Ah. seja o mesmo. Mas a equipa de futebol tem a Ah, pode ser pelo mesmo lado. interdependência. Ou seja, mesmo que eu não seja o guarda-redes, se a bola estiver para entrar, eu vou tirar a bola, porque nós temos uma interdependência, precisamos de todos para que o objetivo se cumpra. Por mais que o sim, Cristiano sim, Ronaldo sim. marque 10 golos, se a outra equipa a seguir marcar 11, a minha equipa já não ganha e o Cristiano Ronaldo fica sem ganhar também. Portanto, não pode ser só uma única pessoa. E é isso que nós temos que perceber também a nível das nossas equipas de trabalho. E a dada altura, quando nós não entendemos sobre isso dos perfis comportamentais, há um impacto direto nas organizações porque começamos a trabalhar com agendas pessoais. E o nosso ego, o eu, acaba por prejudicar muitas situações, e já tivemos em vários organismos, várias plataformas, que podia ser muito melhor se conseguirmos usar os nossos egos da melhor forma e perceber a generosidade de que, se existimos, houve uma palavra, uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, já nem sei se é de Luther King: se existimos é porque contamos. Como é que cada um de nós, nesta call, não é? 14 pessoas contam. E já sabemos que cada um de nós, pelo menos uma daquelas energias tem forte, porque já nasceu com estas energias, não é? Nas organizações, nós precisamos sempre, tudo começa por uma ideia, uma visão. Alguém tem que ter uma visão, um propósito. Este é o caminho, né? O líder. Depois dessa visão, nós precisamos de confiança. Energia verde, alguém que vai confiar nessa visão. Depois precisamos do planeamento. 4 elementos fundamentais que o Nick Fewings, que é um timologista, é british, que fala disso. Ele tem um livro que é o Team Succeed. Eu tenho que confirmar o nome do livro para vocês poderem ver, para quem tiver mais interesse depois em explorar estas áreas. Depois temos a energia azul de planeamento, precisamos de planear para conseguir atingir aqueles objetivos, não é? Para além do planeamento, temos que ter resultados, implementação. Não existe realidade sem ação. Então, no final do dia, será que existe uma energia melhor ou pior do que a outra? Será que existem pessoas melhores ou piores? Que a dada altura, aquelas energias às vezes que se sentem mais, por exemplo, a energia vermelha e a energia amarela sentem-se, não é? Uma pessoa de energia vermelha, quando chega com a sua intensidade, se não for utilizada na dose certa, as pessoas podem perceber o contrário daquilo que é a sua intenção. A energia amarela é a mesma coisa. Se a pessoa é muito comunicativa e é demais, e é aquela pessoa que fala sempre, que tem sempre as ideias, que tudo sabe e tudo mais, nunca deixa a equipa, os outros elementos da equipa participarem, acaba por ser um choque. Ou seja, o seu gift, a sua qualidade de ser visionária, influente, criativa, comunicadora, acaba por ir abaixo, porque é visto como aquela pessoa que é aparecedora, que está sempre a falar e que não deixa as outras pessoas participarem também. A energia azul, a sua capacidade, habilidade de processo de procedimentos, se não utilizar na dose certa, pode ficar pela perfeição e muitas vezes pode não dar o próximo passo se faltar algum elemento. Portanto, é sempre na dose certa. Quando é que me serve e aos outros e quando é que me prejudica e aos outros. Imaginem o poder que isto tem quando nós temos consciência de que muitas vezes eu posso estar a criticar o Mino por uma decisão que eu não entendo. Eu sou uma pessoa rápida de ação, muito acelerada, não consigo perceber como é que uma determinada decisão afeta o outro e eu vou chamar o Mino de lento. Mas se calhar quem é impaciente sou eu. Então é preciso conhecermos bem os nossos pontos fortes e prestar atenção nas áreas que nós precisamos de trabalhar para que o trabalho em equipa seja efetivamente mais produtivo e que traga melhores resultados. Muitas vezes nós dizemos, eu não estou aqui para fazer amigos.
mas também não estamos para fazer inimigos. E eu acredito muito que nós podemos, sim, trabalhar juntos e fazer bons amigos. Eu, para mim, a Calítica tem pessoas que eu admiro muito e vou levar para a vida toda, porque é possível. Nós estivemos a interagir em momentos, de início e a concretizar coisas grandes que se calhar nós não vamos ver agora, mas os nossos filhos ou os nossos netos vão sentir mais tarde. Então isso tem um peso muito grande. Daí a importância de perceber os nossos perfis comportamentais e entender os perfis dos outros. Por quê? Porque está no nosso ADN trabalharmos e vivermos em equipas, tribos, grupos, não é? Nós para irmos mais longe, precisamos de tudo. Temos que ter alguém da área financeira, alguém da área da comunicação, alguém que vai ser da parte da gestão, e por aí vai. Se dissermos que somos só nós, a dada altura até podemos ir rápido, mas em algum momento we will stuck. Então é importante perceber que estes 5 dedos precisam de ser mesmo diferentes e complementarem-se, em vez de nós estarmos naquela questão de apontar dedos. Quando nós estamos a apontar dedos, se apontarmos um dedo para alguém, quantos é que ficam para nós? Estão comigo? 4 dedos. Alguns dizem 9 e outros dizem ainda 19. Então, muitas vezes, não é sobre o outro, é sobre mim. Então, eu gostava de perceber muito rapidamente, até podem ligar o micro e dizer o vosso nome, porque não estou a ver agora, e a energia que acham que predomina em vocês. Qual é a vossa primeira energia? Quando olham para vocês, as características mais fortes são quais? Energia vermelha, verde, amarela ou azul? E quem não tem, quem está muito indeciso? Olha, eu já testei, Bernardo, Sim. e Claro. sei que a azul é predominante com alguns toques da verde. Gosto dessa, Bernardo. A azul é predominante com toques de verde. Boa. E qual é que, se tivesse que trabalhar, iria gostar de apostar para desenvolver? Gostava um pouco mais da vermelha. Mais Às vermelha? vezes é necessário também concretizar, mesmo se tivermos que deixar cair um pouco o detalhe. Detalhe, muito bem. Obrigada, Bernardo. Top. Thank you. A seguir? Rachida, Rachida. Sim. eu achava que era mais verde, mas ultimamente mais azul. Até já Ok. recebi feedback no trabalho. A minha chefe perguntou-me o que se passa. Era mais de evitar conflito, agora menos, mas mesmo assim vou muito pelo perfeccionismo. E demoro. Perfeccionismo. Demora. Muito bem. Então, gostaria de trabalhar qual? Vermelho. A energia vermelha. Vou ficando Mais mais tomar confiante de riscos, crescer. mais ousadia, às Sim. vezes. Ok, muito bem, boa. Obrigada, Rachida. A seguir? O Jorge. Jorge, viva. Olá, Adama, Olá. eu entro isso agora. Sou o Jorge da França. Muito bem, Jorge. Como é que está? Tudo bem? Tudo Desculpa, bem. eu Então, cheguei se calhar só não agora viu as características. Sim, porque eu tive uma Assembleia Geral de todos os dias. Então, eu pego a cor verde, mas penso trabalhar, por exemplo, o vermelho. Também quer trabalhar energia vermelha. Muito bem, esta equipa Sim, quer todo o trabalho. na ordem eu sou no verde porque tomei muito em conta do ambiente, do environment, que é Muito verde. bem. Exatamente. Okay. Sim, é calma, harmonia, tranquilidade, servir aos outros, valores, princípios, e muitas vezes gostaria de partir mais para a ação, resultados. Muito bem, Jorge, obrigada. A seguir? Ou querem que eu chame? A Cadi. Cadi, sim. Olá, tudo bem? Olá, Cadi. Viva. Eu vejo-me mais como verde, mas acredito que, como sou uma pessoa muito criativa, o amarelo também é dominante em certa dimensão. Muito bem. Gosto de refletir e fazer, portanto, o azul, não é? E quando é necessário também gosto, né? Passo para a ação, não é? Passa. Muito bem, então a Cadi está aqui a pôr uma perspectiva de que é uma pessoa que já consegue estar, se calhar, nas 4 energias. Acontece muito. A dada altura, com alguma maturidade profissional e mesmo com a experiência da vida, com o tempo, nós vamos conseguindo sair apenas daquilo que é a nossa predominância natural e prestar atenção às outras energias com o tempo e com cargos que nós vamos exercendo, papéis também, com a família e não só. É possível. A ideia
ideia principal é podermos nos ajustar, não é sermos 100% todas as energias, mas pelo menos quando estivermos a lidar com alguém que é diferente a nós, não fugirmos disso, não é? Pelo contrário, abraçarmos a diferença, porque é nela que nós geramos riqueza, mas só conseguimos saber disso quando estamos mesmo conscientes. De outra forma, a ideia é afastarmos, porque custa-nos cruzar o braço de outra maneira. Se eu estou habituada a trabalhar em detalhes, de repente tenho que lidar com alguém que é altamente comunicativa, inspiradora e com ideias novas, atrapalha-me, porque eu quero processo, quero ordem, quero fazer bem, mas quando eu conheço e principalmente percebo o que é que a minha organização precisa ou quais são os objetivos daquela organização e chega a um projeto que precisa predominar naquele momento a energia amarela, eu vou sair de cena ou vou perceber. Muitas vezes a solução está em alguém que está side by side to us, não é? E nós vamos procurar as receitas aí milagrosas e a resposta está de dentro para fora. E é com a questão das redes sociais e tudo mais, muitas vezes queremos vestir outros tamanhos que não nos cabem. Então é importante perceber a nossa essência, honrar e depois exercer esta adaptabilidade. Mais alguém quer partilhar? O que é que falta? Rapidamente. Eu posso acrescentar, Dina. Sim. Eu diria que eu, num estado mais calmo, é azul e amarela, mas a minha energia predominante é verde. Perdão, é vermelha. Portanto, a verde é vermelho. aquela que eu tenho que trabalhar um pouco mais. Um bocadinho mais. Muito bem, boa. Gosto de saber disso, porque às vezes temos 3 que navegamos com muita tranquilidade e há uma que sentimos que precisamos trabalhar e em certas situações, se tivéssemos, poderia ajudar imenso a conquistarmos melhores resultados e a interagirmos melhor com os nossos colegas de trabalho, certo? Boa, Dina. Mais alguém? Falta o Karim, não sei se o Mino já falou, o Bernardo já falou, quem é que está mais? Mas alguém quer partilhar ou ainda estão a processar? Aqui no chat, o Luís não. deixou também Dá a oportunidade. reação. Boa. Não sei se ele diz, o Luís diz azul. Acho que ele Azul. está com problemas de som do microfone, mas ele muito apontou bem. o azul. Energia azul primeiro, Luís, não é? Depois deve ter outra para trabalhar, se calhar pode ser energia amarela, que é o psicologicamente oposto da comunicação. Este é só um exercício para irem pensando, e se calhar alguns de vocês já teve a oportunidade de fazer o seu perfil comportamental completo da Clarity 4D, tem vários, o Insight, o DISC, o PDA. Agora era perceber o que é que qual é a energia que predomina mais na vossa equipa intacta de trabalho. Pensem nisso, quando estivermos a interagir mais, depois podem partilhar. E também a energia que vos costuma irritar mais. Normalmente, quero-vos dizer que aquela energia que vos irrita mais nos outros é o que normalmente falta em nós, está bem? Se me irrita detalhes, processos, procedimentos, é porque é uma coisa que eu não domino tanto. Então, o meu cérebro é preguiçoso, para chegar lá eu vou dizer não, a Rashida que é muito esquisita, mas este projeto todo ainda me vem fazer essas perguntas, ainda quer relatório, para quê? Se isto já é feito assim em grande escala. É preciso, de facto, perceber, acknowledge, aceitar, para podermos, de facto, diversificar, não é? E está tudo certo, porque por isso é que nós existimos e temos algo que o Carlos Young chama de uniqueness. Não há ninguém igual a nós. Eu vou partilhar convosco um segredo que acontece aqui, umas questões que eu vou recebendo o tempo todo aqui na Guiné. Oh, Adama, não tens medo que alguém rouba a tua ideia e que começa a fazer? I was like, roubar a minha ideia, mas como assim? Eu já vi isto feito e desfeito, alguém passou a sua propriedade intelectual para mim e eu tenho a obrigação de partilhar, e mesmo que a pessoa roube, não há ninguém igual a Rashida, não há ninguém igual ao Karim, não há ninguém igual ao Bernardo, não há ninguém igual ao Luís, não há ninguém igual ao Jorge, não há ninguém igual à Dina, e por aí vai. É isso que nós temos que perceber. E perceber qual é o nosso 1% que acaba por ajudar o barco a funcionar. Isso é que é mais importante nas organizações. E eu tive o privilégio de ter esta ferramenta muito cedo e na altura, depois daqui a pouco já vos pergunto qual é a energia que vocês acham que eu tenho predominante e qual é que é aquela que acham que eu tenho menos. E na altura, quando eu tive acesso, eu perguntei, mas eu
pensei sempre que me conhecia e agora vem um PDF, porque depois podem ter o vosso perfil comportamental completo, ou daqui a um tempo se calhar vamos estar numa dinâmica em que estamos a fazer um workshop completo dos perfis e aí tem mesmo um relatório de 20 e tal páginas sobre vocês que fala das áreas fortes, áreas de melhoria, como comunicar, como não comunicar. Então eu recebo aquilo, back in the days, em Londres, leio aquilo e vejo, mas que bruxaria é esta? Estes ingleses têm cada uma. E era 90 e tal por cento alguém parecido com a Adama e que no início eu queria afastar, mas eu decidi perceber o que é que aquilo estava lá para me ensinar ou para me mostrar e quando eu percebi, eu disse, mas por que é que eu não tive acesso a isto há mais tempo? E mesmo assim, é algo de melhoria contínua, é continuous improvement, Kaizen. E o nosso eu é como se fosse o Kaizen no dia a dia, não é? Temos que usar na maior potencialidade daquilo que nós já temos e prestar atenção nas coisas que precisamos trabalhar, não é? Então, vamos fazer um exercício aqui rápido. A mesma mensagem lida de 4 formas. Temos de mudar isto. Essa é a mensagem inicial. 4 pessoas, 4 leituras. Energia azul, já sabemos que é de detalhes, processos, procedimentos, ou seja, precisa de entender. Energia vermelha, ou seja, a energia azul diz-nos, mostra-me os dados que o justificam. Tem que entender porque é que tem que ser mudado, não é? Energia vermelha vai dizer, ótimo, qual é a decisão? Vamos fazer acontecer, avancemos, não é? A energia verde vai dizer como é que isto afeta os outros, quer perceber qual é o impacto que tem nos outros, porque para ele funciona quando os outros estão bem servidos. A energia amarela vai dizer, boa, bora lá fazer, e já imagina onde é que essa mudança vai nos levar, porque é uma pessoa altamente tranquila a nível de mudanças. Estão a perceber? Quando alguém nos diz isto, isto, temos de mudar isto, se não falarmos na linguagem da pessoa, há pessoas que vão estar espontâneas e é logo, mas há pessoas que precisam de entender, não é? E há pessoas que, para além de precisar de entender, querem saber como é que vai afetar os outros, não é? E qual é a reflexão que eu quero trazer aqui? Quem é que na vossa organização é frequentemente mal interpretado? Ou quantas vezes vocês dizem, mas ninguém me entende? Não é isto que eu quero dizer, não é? E quanto é que isto já custou para a organização, para a família, para os nossos projetos? O desentendimento. Eu vou-vos dar um exemplo agora que aconteceu hoje aqui no Canafistra. Ontem à noite nós estamos num programa de saúde e bem-estar, então tínhamos yoga às 7h30 da manhã. E normalmente já sabemos como é que são os serviços, infelizmente ainda na nossa Guiné demoram. E então eu disse-lhes assim, olha, se der podem ter só chá e café e uma fruta, manga que der para cortar e depois quando vocês tiverem os vossos serviços normais, servem o breakfast. Está bem? Está bem. Então, hoje de manhã, para além de não terem cumprido às 7h30 ou 7, só vieram às 9, puseram o café e a tal da água e o chá e a manga. Depois, acabamos a atividade, ficamos a fazer tempo, 10 horas, nada da comida. Acha o que é que se passa com estas pessoas? Nós pensamos que vocês só, como estão a fazer yoga, exercício, ou sunlight, ou nem sei o que ele me disse, não pensa, boca me estico, me vou falar boca na comédia. Olha, oh my God, mas eu que digo que trabalho com a comunicação, como é que é possível que ainda me apanhe assim na curva? E a comunicação para ele, foi isso que ele entendeu. Não entendeu que queríamos o chá e o café só para estar lá, como se fosse coffee station, e quando eles pusessem o breakfast, depois íamos comer. Resultado, estamos com consultores de fora, de Angola, de Portugal, disto e daquilo, estava tudo super estressado, que até às 10h30 da manhã ninguém tinha comido. E eu disse, bom, agora já percebi porque que o Warren Buffett diz-nos que 50% da boa comunicação pode melhorar os nossos resultados até 50%. Quer dizer, foi um caos automático e até eles entenderem que não, mas como é que nós vamos pagar o pequeno almoço e agora de repente já não queremos o pequeno almoço, só queremos o chá. Enfim, depois eu tive que dar o braço a torcer, que se calhar eu não usei algumas técnicas da comunicação para reformular. Olha, percebeu o que eu disse? Então vamos trazer o chá e a seguir vamos trazer na mesma o coffee break. Então é muito importante percebermos que, e não sei se a dada altura falei em português ou falei em crioulo, ou como é que foi dito. Então não é sobre o que foi dito,
É sobre como foi dito, e nós temos responsabilidade sobre isso, porque custa muito caro, custam reclamações, qual é a percepção que estão a ter sobre a Guiné, e queríamos dar o melhor, claro que não é por aí que vão avaliar-nos, mas é importante, não é? Podia ser uns zeros, já me aconteceu, ter entendido que era 100 e afinal era 100 mil ou 100 milhões e mudar aquela proposta. Então é preciso percebermos que é importante percebermos aqui a composição das nossas equipas, não é? A composição da equipa molda a decisão. A mesa só de uma energia vermelha decide depressa. Se for 100% energia vermelha, decide depressa e muitas vezes mal. Concordam ou não? Velocidade sem rigor e sem escuta, porque não teve tempo para planear, para organizar, para preparar os detalhes, porque quer só avançar. Uma mesa só de energia azul, ou predominantemente de energia azul, analisa sem fim e nunca decide. Rigor que vira paralisia. Portanto, nestes casos, mais vale feito do que perfeito, em algumas situações. Reparem, quando nós estamos a dizer isso, nós estamos a dizer para deixarmos de ser rápidos a agir. Mas, para perceber quando é que uma determinada situação, eu vou-vos dar exemplos específicos, nós tivemos a conferência de capital humano, correu muito bem, sim, mas eu gostava de ter aplicado muita energia azul em alguns momentos, que dava, e energia azul no sentido de disciplina, às nossas pessoas também, que deixam tudo para o último, e depois obrigam-nos a viver no caos, uma coisa que podia ser luz, câmara, ação. E eu lembro-me muito bem da Calítica, o Mino, o Karim, mesmo o Lesmo, termos um rigor muito grande naquilo que tem a ver com prazos, timings, fazermos as coisas como deve ser, porque senão depois é muito exaustivo para quem está a querer entregar com alguma qualidade. Então, equipas equilibradas acabam por decidir melhor, o líder não escolhe só o que se decide, compõe a mesa que decide, não é? Conseguem perceber essa dinâmica? Quando decidimos sob pressão, qual é o seu modo por defeito? Quando estamos sob pressão? É o modo automático, não é? Mas há coisas que não precisam estar sempre nas urgências. Se nós planearmos bem, conseguimos de facto minimizar a quantidade de urgências que vão acontecendo nas organizações. Se forem a ver, eu já sei que quero viajar para Portugal e vou passar por isto, por isto, por aquilo, mas eu não planeei. Não é? Ou seja, nem sei se tenho direito a férias, o bilhete aumenta, o hotel onde eu queria estar já deixa de estar. Portanto, é este tipo de dinâmicas que nós precisamos de perceber a nível pessoal e a nível das organizações para podermos passar à ação, não é? Cada um tem a sua lente através da qual vê o mundo. Como é que nós, então, saímos da consciência para a ação? É preciso adaptar a nossa comunicação à energia de quem nos ouve. Se eu tenho tendência para a energia amarela, quando eu vou ter uma reunião com o Karim, que pode ser, por exemplo, da energia azul, eu tenho que perceber que eu tenho que levar tudo in writing. Porque eu vou falar na minha imaginação e na minha loucura, mas a pessoa que está ao meu lado precisa perceber, precisa de dados, precisa de detalhes para avançar. E às vezes eu penso, esse diretor não gosta de mim. Mas não é sobre isso, ele não está a entender, não consegue chegar lá, não é? Equilibrar a equipa e antecipar fricções. E para isso nós temos que ter uma generosidade muito grande, porque aí não é sobre eu, é sobre a causa. Dar feedback e delegar de forma mais justa, porque eu não vou dar a alguém algo para fazer do qual não teve sequer formação para tal, ou não está preparada, ou eu própria já estou a desconfiar. Faz lá isso, mas eu já sei que vocês não vão fazer bem, deixa-me fazer. Conduzir a mudança lendo a resistência certa. Nós temos que ter capacidade de ler entre linhas, não é? A resistência à mudança é muitas vezes uma questão de estilos comportamentais e não de conteúdo. E é importante perceber isso no dia a dia das nossas funções e conduzir as pessoas a irem. Eu já tive que dar premissas nas organizações, porque eu estava consciente para poder implementar um determinado projeto, porque aquele projeto, por eu estar num cargo naquela altura mais técnica, não podia ser a Adama Diallo da Guiné a trazer. Isto aconteceu muito, por exemplo, em alguns mercados que eu tive, como mais elitistas e etc. E dou dar premissas e diz, doutor, mas é mesmo isso. Portanto, o meu objetivo naquelas questões não é
receber palmas e dizer que foi a Adama que teve a ideia, mas que a ideia pudesse passar. Se não tivermos conscientes, vamos estar em choques com todas as pessoas, não é? As organizações não falham por falta de competência, falham por falta de tradução entre estilos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Não é sobre as nossas tarefas, não é, vocês sabem, nós sabemos o que é necessário fazer. O problema principal nas organizações é a gestão dos relacionamentos interpessoais, não é as tarefas. Eu tenho a certeza que vocês concordam com isso. Então, com isto, eu vou terminar aqui a minha apresentação com estas questões para conversarmos e outras que vocês possam ter. Onde é que está a lente onde é que está a lente, que esta lente muda? Algo concreto na forma como lidera. Agora que já sabe, já têm mais noção sobre esta questão dos perfis complementares, que decisão de recente teria sido diferente com esta consciência e qual é a energia que a sua organização precisa desenvolver a seguir, não é? Queria perceber do vosso lado, não é? Como é que é esta questão de estarmos mais conscientes? Será que existe aqui algum momento que tenha acontecido do vosso lado, que se tivessem esta noção, poderia, de certa forma, mudar a forma como lidam uns com os outros no dia a dia? Eu vou parar por aqui para não ultrapassar muito o tempo, é à vontade, mas não é à vontadinha, não é, Dina? É uma hora. Estava aqui a pensar, ok, deixa-me controlar um pouco mais o tempo e ver também as questões, porque já houve muita interação e de facto este é um tema que nos interessa a todos e permite mesmo na forma como apresentaste, e obrigada, uma autorreflexão, não só estar aqui a ouvir, a absorver informação, mas ao mesmo tempo conectarmos com aquilo que está a ser apresentado, e desde já o nosso muito obrigado. Acho que aqui os nossos participantes e qualquer um que possa assistir a esta sessão mais tarde vai poder também ver e pensar, ok, em cada momento, qualquer que seja o momento em que vejam esta masterclass, em cada momento qual é a energia que me representa neste e em que aspectos também posso eu trabalhar ou desenvolver um pouco mais. Neste caso, Adama, como tínhamos acordado, de facto, depois da tua apresentação podemos também deixar algumas perguntas. Há uma que se levanta que é, ok, temos estas quatro dimensões que apresentaste, mostra-nos a nossa essência, o nosso aspecto sob pressão e como resolvê-lo no ambiente corporal ou em termos de organizações e também em família ou entre amigos. Quais são, dentro destes 4 tipos de cores, como é que se deve adaptar também a comunicação? A partir do momento em que a pessoa tem uma consciência ou própria de que, ok, eu estou mais neste tipo de energia, como trabalhar? Exatamente, perante uma situação que é um pouco fora da zona de conforto, como é que eu posso então, será que reajo como o meu campo energético espera, sob pressão, ou como é que eu posso adaptar a energia, a comunicação também? Obrigada. Adaptar a comunicação, uma excelente pergunta. O primeiro passo é a aceitação. É aceitarmos, né, que nós somos seres imperfeitos, com os nossos gifts, as nossas forças e as nossas áreas de melhoria. Porque quando eu aceito, é muito mais fácil trabalhar. Ora, se eu tenho 1,50 m, alguém me diz que eu sou baixinha, se eu sei que sou baixinha, não posso ficar chateada. Se eu não for, muito menos. Onde é que começa a fricção? É quando eu não tenho consciência de como é que as coisas estão, ou não quero aceitar. Mas a aceitação, eu vou dar um exemplo, não é? Imaginem que eu tenho a predominância da energia amarela. E eu estou a trabalhar num contexto de pessoas de open space, em Angola, por exemplo, e não há cultura de open space. Eu já sou uma pessoa que normalmente tem a tendência de falar e distrair-me. Há técnicas que nós podemos utilizar, por exemplo, a trabalhar a energia azul de concentração do foco, que é assim uma das moedas mais caras hoje em dia, na medida em que tudo é urgente, toda a gente tem uma preocupação e uma urgência do seu lado e a nossa agenda depois fica a dada altura à mercê dos outros. Eu posso trabalhar com os fones, eu posso avisar as pessoas que eu realmente estou a trabalhar a minha energia azul da concentração, do planeamento, para poder não distrair-me com facilidade. Eu devo
conhecer muito bem as características positivas daquela energia que eu quero trabalhar, para que quando eu e ver o outro lado, não é? Porque existe sempre um outro lado. A energia amarela, a tendência, a sua força é a comunicação e tudo mais, mas se não usar a dose certa, pode ser uma pessoa desorganizada, indisciplinada, que não cumpre horários, etc. A energia vermelha, a sua força é a decisão, fazer acontecer rápido, mas se não prestar atenção, pode aparecer como dominador, arrogante, etc. Nestes casos, da energia vermelha, se quiser trabalhar, por exemplo, a energia verde, às vezes é só perceber que o outro existe. Muitas vezes é só a técnica da respiração, respirar fundo, e há agreements que nós podemos fazer aqui uns com os outros. Em vez de dizer já, vamos perguntar à pessoa: olha, Rachid, eu preciso deste relatório. Em vez de dizer já, daqui a 2 horas, daqui a 3 horas, dá uma noção do tempo, está bem? E a ideia é sempre o contexto. Qual é o contexto? E é possível trabalhar todas as energias. Se eu quero trabalhar mais a energia vermelha, como é que eu vou? Eu tenho que decidir, tenho que definir objetivos. Tudo que eu não consigo medir, eu não consigo trabalhar para tal. Se eu não tenho os KPIs bem definidos, eu tanto faz depois dizer se vou continuar a dizer sim aos outros. E quando eu digo sim aos outros, estou a dizer não para mim. Está bem? Então, é necessário essa incisão porque eu tenho um objetivo a atingir, não é? Se eu quero sair da energia verde para a energia vermelha, se eu quero sair da energia verde para a energia, da energia vermelha para a energia verde, eu tenho que saber que a calma, a tranquilidade, nem tudo é para se fazer ao mesmo tempo. As pessoas têm ritmos diferentes. Se eu quero sair da energia azul, por exemplo, de processos, procedimentos, eu sou introvertido, às vezes eu vou tomar café só com aquelas pessoas que falam muito, mesmo que eu não diga nada, mas não vou me isolar, não é? E eu sou uma pessoa de energia amarela e quero ser mais disciplinada, quero ser mais organizada, processos, as tarefas da energia azul, relatórios, budgets, etc., são coisas que eu não posso evitar e que são coisas que eu devo fazer em primeiro lugar para eu depois estar à vontade e fazer coisas que estão na minha energia. Estão a ver? Então é possível sim trabalhar. Primeiro temos que reconhecer, identificar e perceber quem são os nossos parceiros. Às vezes é um livro, não é? Temos, para quem tem muita dificuldade em dizer não, há a arte subtil de dizer não. Como dizer não de forma positiva, não é? Se eu quero trabalhar a comunicação, tem vários livros a nível de comunicação, por exemplo, dos TEDx. Não é? Se eu quero trabalhar a energia verde, a calma, a tranquilidade, como é que eu vou ter práticas de yoga, por exemplo, não é? Há pessoas que é com um filme, há pessoas que é com terapia, que são coisas mais profundas. O importante é diagnosticar para depois perceber qual é a ferramenta, qual é o caminho certo para podermos trabalhar, está bem? Ok, muito obrigada. Aqui temos uma observação do Severiano, que desde já diz muito obrigada, uma excelente sessão, e que de facto toda a gente aqui também não, com certeza que concorda. Então, ele tem uma observação que de certa forma acaba por resultar numa questão. Relativamente às energias, o Severiano acha que ele mesmo é uma mistura das quatro, portanto já está naquele nível avançado de maturidade. Eu concordo também. Cada uma referiu. No entanto, o Severiano também considera que a percepção dos outros, que os outros têm sobre nós, também desempenha um papel importante e que está alinhado e que acaba por alinhar ou impactar a nossa própria percepção, principalmente quando recebemos também feedback dessa pessoa, ainda que a nossa percepção, ok, eu sou verde, mas tal como a Rachida tinha dito, mas a percepção exterior é que a pessoa é azul. Por isso, lá está, o contexto parece que também influencia a forma como podemos então ler, como poderemos comportar. Concordo. Concordo. O Mino trouxe aqui uma excelente reflexão, que é mesmo isso. Eu sempre ouvi as pessoas a dizerem: não me importa o que os outros dizem sobre mim. Como assim?
Importa até certa medida, porque se eu sei aquilo que eu sou e qual é que é a minha intenção, eu vou saber mas o que é que me faz passar à outra pessoa que eu sou assim. Vou-vos dar um exemplo muito rápido. Eu achava que tinha uma certa energia e uma vez o meu marido, eu fiz um perfil, para além do primeiro D, que é como eu me vejo, eu fiz o segundo D, que é a percepção que os outros têm sobre mim. Eu passei para 10 ou 15 pessoas e a percepção, o resultado, a forma como o meu marido me via, era muito chocante. E depois eu fui falar com ele e ele disse-me: sim, tu és isso tudo, generosa, empática, etc, etc. Mas é com os outros, porque aqui em casa é o contrário. Nós não te vemos isto e aquilo. Eu disse assim: mas veja, como assim? Mas eu sou tão isto, tão aquilo. Mas naquela altura eu estava numa dinâmica da minha vida muito intensa. Então o que ele via era tudo uma mãe ausente ou uma esposa que não está, etc. Então é sempre importante. Porquê? Porque a forma como eu vejo, como eu me vejo, a diferença entre a forma como eu me vejo e a forma como a outra pessoa me percepciona, está o meu real I. Está o meu verdadeiro eu. Portanto, é preciso prestar atenção também, porque de certa forma, de alguma maneira, nós passamos aquilo. Agora, há pessoas, claro, que há feedbacks maldosos e nós sabemos disso também. Por isso é que nós temos que conhecermos muito bem os nossos valores, para quando o feedback não for algo que é para levar ao feed forward, podermos filtrar. Eu lido com pessoas todos os dias aqui que eu digo: bem, não sei se porque é que nós precisamos estar nesta sociedade de cacres, né? Não sei se vocês sabem o que é cacre, muitos de vocês nasceu aí, Dina, mas é de puxarmos-nos para baixo. Quem é que disse que para o Mino brilhar a Adama tem que apagar? Ou para a Cadi ir para a frente o Karim tem que desaparecer? É verdade, pelo contrário. Imaginem muitas mais plataformas aí com esse nível de execução, de compromisso, onde é que nós não iríamos? Quantos projetos é que a Calítica já conseguiu implementar? E eu estando, o impacto que isso tem na vida de outras pessoas, não é? Não é sobre nós, é sobre a causa. E para ser sobre a causa, muitas vezes nós temos que ter essa generosidade de perceber o que é que está do outro lado, não é? Então, os perfis, eu aprendi isso e mudou muito a forma como eu vejo. Claro que é um processo, ainda há coisas que às vezes acontecem e tu dizes: mas espera, eu podia ter tido mais consciência. Eu vou-vos dizer algo aqui muito aberto, porque é uma pessoa que é amiga dos dois, temos alguém em comum que eu também, que nós também interagimos aqui, que é o Ismael Jata, não é? Ele teve a generosidade de fazer uma pintura em direto anteontem na conferência do Capital Humano. E vocês acreditam que, com tanta pressão, eu não consegui parar ou indicar aos mestres de cerimónias que, olha, quando um pintor faz uma coisa dessas, temos que dar um micro para explicar o desenho, ou não explicar em si, porque os artistas não explicam, porque a pintura tem perspectivas diferentes. Mas ele depois, como temos essa relação tão próxima, disse-me: olha, Adama, eu fiquei tão triste. Então vocês não me passaram amigo? Eu disse: my goodness, Lord, credo, como é que é possível? E fiquei tão triste, porque aquilo foi tão bonito e é uma pessoa que sempre me acolheu desde que eu estou aqui. Então, o feedback leva o feed forward. E quando isso estava a acontecer, nós estávamos a fazer um brunch para o Meet and Connect com alguns dos oradores. A primeira coisa que me lembrei foi logo de ligar para o Ismael. Depois conseguimos corrigir a situação e fizemos o leilão do quadro. O quadro agora vai ser levado para Angola com 800 e tal euros, não é? Imagina se ele não tivesse dito nada. Eu estava a pensar que estava tudo às maravilhas. É uma coisa que eu própria, a nível de protocolar, eu não sabia. E eu disse à equipa toda: meu Deus, ninguém se lembrou disso. Então a comunicação vale ouro. Se nós não tivermos com egos, com isto e aquilo, se eu não estivesse no nível consciente, eu ia dizer: mas o Ismael também, eu agradeci tanto ali, fiz aquilo, porque é que ele vai me dizer isso? Não, é parar logo e perceber: olha, não está bem, como é que pode melhorar? Qual é a intenção que eu quero para o meu dia de hoje, para as pessoas que estão à minha volta, não é? É servir, é só sobre servir, não é sobre a Adama. A Adama Conecta aparece, a Calítica aparece. Vai haver 2 nomes ou 3 que vai ser mais conhecido numa organização, mas todo o trabalho que é feito no coletivo é que traz aquele resultado. Nós tivemos 200 e tal pessoas, no ano passado foi muito menos, este ano já conhecem mais, já estão a pedir 3. A mesma coisa vai acontecer com o fórum da Calítica, que nós vamos ter
É bienal, né? Agora é o próximo ano, não é? Já nem sei quantas andamos, mas depois vocês dizem. Mas se Sim. não for no coletivo, não vai acontecer. Então, e é sobre isso, é sobre perceber a nossa energia. Já agora, qual é a energia que vocês acham que eu tenho? Primeira energia. Não sei se vocês já conheciam algumas, a Eu diria percepção. amarela. Amarela, Dina, sim. E Amarela, esse, comunicação. comunicação, mais, ainda há mais. A segunda. Definitivamente amarela, Adama. Ai, tão bom. Só vem a energia amarela. Há alguma segunda que vejam aqui dessa Azul, eu diria comunicação? azul. Eu acho que Azul, vermelho, é verdade. vermelho e azul. E azul. Vermelho e azul também. Olha, eu gosto disso. E o meu verde nada, né? Ninguém vê o meu verde. Ai, Jesus Cristo. Também as duas relações, sim, eu concordo. Não, Nada mas de conflito. a minha primeira energia realmente é a energia amarela. E eu queria também dizer-vos algo aqui importante em relação até a este exercício que estamos a fazer, é que a nossa segunda energia dá dinâmica à nossa primeira energia. Ou seja, muitas pessoas que nos conhecem muito bem podem ver a nossa segunda energia antes de ver a primeira. E quem não nos conhece também tão bem pode ver a segunda energia antes da primeira. Então eu opero com energia amarela e energia vermelha. Ou seja, eu tenho muitas ideias, até demais, exagero-se, e tenho uma visão assim grande de transformarmos a nossa Guiné, a nossa África, tudo é possível, etc. Isso é da energia amarela e no coletivo e tem que ser com todos juntos, não é? E depois, ao mesmo tempo, já estou sempre a fazer no automático, estão a ver o ritmo acelerado. Mas depois tenho 50% ou 60% de verde, que é sobre o outro, é servir, é generosidade, mas não tenho tanta paciência, ou não tinha, quero trabalhar isso, não é? Se eu pudesse escolher hoje, e o que eu tinha menos era a energia azul, mas hoje em dia, todos os dias, a primeira coisa, eu estou sempre a trabalhar no vermelho e no azul. Por causa da dimensão que é e trabalhar com vários detalhes, acaba por ser, e há pessoas que me conhecem bem e dizem, Adama, tira essa capa de British, por favor, volta só já no verão amarelo, mas só que a verdade é que a excelência eu acho que fala por si, eu agora respeito tanto a energia azul que era o que eu tinha e fazia muita dificuldade há uns anos atrás, hoje em dia é o meu melhor amigo, então pensem naquilo que é a vossa least color energy e tragam para o vosso consciente, olhem para os aspectos muito positivos dessa energia e tentem trabalhá-la. Imaginem o que é conjugar aquilo que é a nossa essência natural, plus desenvolver a área que nós tínhamos em menor predominância. Acaba por ficamos limitless, não é? Tudo é possível porque trabalhamos com conseguimos trabalhar com todas as energias e conseguimos perceber o gift. Então, hoje, quando alguém me identifica com uma energia azul, eu fico muito feliz, porque eu tinha 9% apenas e era muito difícil para mim trabalhar assim com detalhes, organização. Ainda não é, se vocês forem ver, coitado do Mino, do Karim, etc. Eu sou a pessoa. Quer dizer, agora vou mudar, porque a mente é muito forte, né? Se eu coloco que eu sou uma pessoa indisciplinada, desorganizada, depois é assim que eu fico. Não, hoje já consigo ser analítica e numa situação normal já ia dizer, ai meu Deus, eu tenho a conferência, já não vou conseguir. Mas eu já me obrigo quando eu digo que é assim, ponto. E porque quando o porquê é muito forte, we will find the how. O how vem no caminho. Com certeza absoluta. Então, é assim que eu gostava, portanto, de fecharmos aqui esta sessão, caso alguém não tenha mais questões, não sei se há mais questões aí, espero que tenha feito sentido. Eu pessoalmente gostei imenso, às vezes nós pensamos que vamos aqui contribuir e recebemos mais, não é? Com as vossas questões e tudo mais, acabou por ser bastante enriquecedor. Ok, obrigada, Adama. Sim, estamos mesmo aqui já a terminar e para dizer muitos comentários que temos aqui no chat, é exatamente um obrigada e pessoas a dizer, temos a Adiato, temos a Rachida a dizer que poderiam estar aqui a tarde toda, é por isso que eu também não estou a interromper, porque até eu sinto, ficaria aqui a tarde toda a ouvir. Muito obrigada e de facto foi uma boa interação. A todos, deixo-vos aqui outra vez a lembrança que quem está aqui connosco e não conhece a Calítica pode ver os nossos trabalhos, também poderá ver esta sessão, a gravação e o link à nossa página do YouTube, onde temos as nossas masterclasses e todas as nossas atividades.
Só de lembrar que temos ainda aberto a nossa angariação de fundos, penso que ficará aberto até ao final de julho, como tal também iremos partilhar com vocês, assim, mais uma vez o nosso link, caso queiram participar, e em setembro então faremos a entrega dos materiais na escola em Guiné-Bissau. Adama, mais uma vez, muito obrigada. Boa.